Você é o principal responsável pela sua paz, pela construção de uma vida mais em paz. Isso pode parecer esquisito para você, mas assiste esse vídeo até o final que eu vou te mostrar duas ações que você pode implementar de imediato que vão te ajudar demais a lidar com a ansiedade, com o estresse, com a depressão, com a raiva. Eu sou o André Paixão, eu sou o criador do canal Viver em Paz e aqui eu te ajudo a se libertar de estados emocionais negativos e a construir uma vida mais em paz, repleta de harmonia, de tranquilidade e que vale a pena ser vivida. Antes da gente começar a bater esse bate-papo, dá o like aqui no vídeo, clica no botão de se inscrever e ativa as notificações. Quanto mais inscritos eu tiver no canal, mais alcance vai ter o meu vídeo e mais a gente vai conseguir ajudar a espalhar essa mensagem que vai transformar a vida das pessoas, vai fazer elas viverem melhor, mais em paz, mais felizes. O primeiro ponto que você precisa ter em mente sobre a sua autorresponsabilidade, sobre a autorresponsabilidade que você tem sobre a sua paz, é um conceito que vem do estoicismo, chamado dicotomia do controle. Para os estoicos, eles dividem tudo no mundo em duas categorias. Existem as coisas que a gente tem controle sobre elas, ou pelo menos tem a possibilidade de exercer influência sobre elas, e as coisas que nós não temos absolutamente controle nenhum, né? Então, assim, imagina, por exemplo, que você quer viajar de férias. Você pode escolher para onde você vai. Você pode ir para Bahia, você pode ir para São Paulo, você pode ir para o Paraná. Agora, você não vai ter ingerência sobre o clima. Você pode ter comprado a passagem para Bahia para curtir uma praia, previsão do tempo, sol, 40 graus. Tu vai chegar lá e vai chover. Você não tem controle sobre o clima, sobre o tempo, né? E os estoicos, quando eles apontam esse conceito de dicotomia do controle, é para te ajudar a viver melhor. Porque o segundo passo é o seguinte: depois que você entende que existem coisas que você controla e coisas que você não controla, você começa a identificar na sua vida o que você controla e o que você não controla. Por quê? O que você controla, você pode começar a agir para transformar aquilo, para mudar aquilo, para fazer aquilo virar algo melhor, algo que não tire a sua paz, algo que te deixe bem. O que você não controla, só te resta aceitar e desapegar do que você não controla. Eu vou te dar um exemplo, que é um exemplo pessoal, é um exemplo da minha vida, né, que essa ideia me ajudou demais a superar um momento muito difícil que eu vivi. Se você não sabe, eu tenho 3 filhos, né, e o meu filho mais velho, o João Gabriel, foi diagnosticado com 2 anos de forma equivocada, mas à época nós não sabíamos, ele foi diagnosticado com distrofia muscular. E a pediatra que deu o diagnóstico falou o seguinte: olha, o teu filho ele tem 2 anos, com 7 ele vai virar cadeirante, vai parar de andar, com 10 provavelmente ele vai morrer, né? E aí eu fiquei desesperado, saí do consultório chorando, triste, deprimido, assim, me questionando, por que eu? Né? Eu que nunca fiz mal pra ninguém, faço trabalho social, assim, uma pessoa super tranquila, fui presenteado com uma doença tão terrível assim, uma pessoa que eu amo tanto, né? E passei 2 dias muito mal, chorando, muito mal com isso. Até que eu entendi uma coisa: a doença do meu filho eu não controlo. Eu não controlo o código genético dele que veio com um defeito e gerou essa doença. Mas eu controlo como eu vou reagir a essa situação, né? Eu controlo como eu vou interpretar e o que eu vou fazer em relação a essa situação. E aí eu decidi o seguinte, falei, independente da doença que ele tiver, o meu filho vai ter uma vida incrível. Se ele for viver 7 anos, se ele for viver 10 anos, ele vai viajar 20 países, vai pular de paraquedas, vai comer de tudo, vai fazer trilha comigo na montanha. Esse moleque vai viver o que tem gente que tem 100 anos de idade, nem sonha em viver. E aí, com isso, eu consegui colocar um ponto final nessa história, eu consegui encontrar um pouco de paz. Aí depois eu decidi também que se ele tem essa doença, eu quero dar o melhor tratamento possível para ele. E eu comecei a pesquisar na internet, fazer um monte de testes, de exames, e foi aí que eu descobri que, na verdade, ele não tinha doença. Foi um erro de coleta no exame lá no laboratório. E aí hoje ele tem 5 anos, super bem, mas durante 20, 30 dias, assim, eu achei que minha vida tinha acabado, que era uma confusão danada, até eu conseguir, né, entender e superar essa dificuldade com a ideia da dicotomia do controle. Então, assim, essa é uma ideia muito poderosa para a gente pegar emoções negativas que a gente está vivendo e começar a transformar elas. Transformar elas como? Aceitando o que a gente não pode mudar, porque é um fato da vida, é um fato da realidade, e agindo
com a força que a gente tem disponível para transformar o que a gente pode mudar. A segunda ação que você pode tomar de imediato para você começar a transformar essas emoções negativas e transformar a sua realidade está muito relacionada com questionar as nossas percepções. Mas antes de você entender isso, eu preciso te explicar uma coisa. Todo mundo vive dentro do seu próprio mundo, né? A realidade, os fatos, os eventos, eles acontecem. Só que como a gente interpreta esses eventos, como a gente interpreta esses fatos e o que a gente sente em relação a esses fatos, não depende dos fatos, depende da gente. Depende do nosso DNA, da nossa história, da nossa memória, dos traumas e dos momentos bons que a gente viveu. Então, a gente começa a construir a nossa realidade dentro da nossa cabeça, né? Assim, um exemplo bobo, mas para você entender isso. Minha mãe, por exemplo, ela teve um acidente e quase se afogou quando era criança. E aí, para ela olha a água, ela vê o mar, ela vê uma piscina, ela tem pânico. Ela não entra, ela não consegue. Ela interpreta uma piscina, antes de uma piscina muito rasa, que dá com água na canela, como uma ameaça para a segurança e para a vida dela, né? Eu fui criado na praia, no mar, na água, em rio, e eu adoro água, né? Então a minha realidade é diferente. Então a gente começa a criar o mundo e interpretar o mundo segundo as nossas experiências. Só qual que é a grande questão? A forma como a gente interpreta a realidade, como a gente percebe a realidade, está dentro do nosso poder de controle, dentro da dicotomia do controle. A gente tem o potencial de transformar a forma como a gente enxerga a realidade. E isso fica muito claro quando a gente começa a olhar para as pessoas à nossa volta. E eu vou te dar assim, 2 exemplos para você entender muito bem esse conceito. O primeiro exemplo não é nem meu, o primeiro exemplo é tirado. Foi uma pessoa que eu gosto muito, chamada Jerônimo Temel, que é um palestrante, e eu vendo uma palestra deles, ele deu esse exemplo e faz todo o sentido. Que é assim, pensa num marido que ele é muito ciumento. É um marido muito ciumento. E aí ele começa a enxergar sinais potenciais de traição da esposa dele em tudo que ela faz. A esposa dele atrasou para chegar em casa do trabalho, ele fala, atrasou porque tá conversando com o chefe, porque tá recebendo uma cantada, porque tá tomando uma cerveja num bar, porque tá me traindo. A esposa dele, ele vê ela conversando com uma pessoa num restaurante, ele fala, tá chavecando, tá querendo me largar, tá? Então ele começa a interpretar as realidades. Quando no primeiro exemplo, a esposa chegou atrasada porque teve trânsito. Simples assim, nada demais. No segundo exemplo, ela encontrou um amigo, um colega de trabalho, um amigo de escola, um amigo de faculdade e bateu um papo com ele. Só que na cabeça da pessoa, ele já começou a ser traído ali. E qual que é o problema disso? Ele começa a agir como uma pessoa traída, porque ele sente a traição, ainda que seja imaginada. Como ele percebe como uma traição, ele começa a agir como uma pessoa traída. Aí fala grosso com a esposa, aí briga com ela. E o que isso vai levar? Isso vai levar a um divórcio. Daqui a pouco a mulher não aguenta mais e divorcia. Ou seja, a forma como ele enxergou a realidade transformou a realidade dele. Um outro exemplo que eu gosto muito, esse já é um exemplo da vida real, é o caso do Fernando Fernandes. O Fernando Fernandes é ex-BBB, atleta, apresentador de televisão, só que a história dele é muito legal, a história de vida dele. Porque o cara participou do BBB, saiu do BBB, estava fazendo trabalho de ator, presença VIP, tá voltando de um futebol, sofre um acidente e fica paraplégico. Aí o cara que adora esporte, adora academia, é modelo, vive do corpo, fica paraplégico. É desesperador para a pessoa. Mas ele teve a lucidez de falar o seguinte: essa é uma situação da vida que eu não controlo. A partir de hoje eu vou viver como um cadeirante. Agora, eu controlo como eu vou reagir a isso e como vai ser minha vida daqui para frente. E eu não vou deixar que essa situação estrague a minha vida, né? E aí ele começa ele migra para atleta paralímpico, aí ganha um monte de competição. Eu acho que ganhou Paralimpíada ou foi medalhista em Paralimpíada. O cara vira apresentador de televisão, continua a carreira como modelo e passa a viver uma vida incrível, super feliz. Ainda que ele tenha essa limitação de locomoção. Isso se torna um detalhe na vida dele, porque ele interpretou esse fato da realidade de uma forma positiva. Ele transformou e ele superou esse obstáculo, né? Outras pessoas
sofrem acidentes, às vezes até menores do que uma paraplegia, por exemplo, e interpretam isso como o fim do mundo. E aí quando você olha para aquele evento e percebe ele como muito grave, a sua vida desanda e você começa a sentir esses efeitos de uma forma muito forte. Você começa a atrair essas emoções negativas de uma forma muito forte, entrar num ciclo de retroalimentação. Aí começa a ficar ansioso, começa a ficar depressivo, começa a ficar inseguro, começa a ficar preocupado e a sua vida desanda. Agora veja, tudo partiu da forma como a pessoa interpretou a realidade. E isso é tão verdade que assim, eu, por exemplo, via que eu fazia isso com coisas, com bobagens. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito pontual, né? Assim, eu não gosto de chegar atrasado em lugar nenhum. E era engraçado que eu estava indo para o trabalho e pegava um trânsito. E às vezes eu ia atrasar 5 minutos, 10 minutos para o trabalho. O que é absolutamente normal e não é nada demais. Mas eu já ficava irritadíssimo porque eu ia atrasar 10 minutos para o trabalho. Por quê? Porque eu interpretava aquele atraso da realidade como algo grave, como algo importante, como algo que deveria ter muito da minha atenção. Quando na realidade é uma bobagem. Quem não atrasa 10 minutos, 20 minutos no trabalho? É uma bobagem. E isso acontece constantemente. A gente se estressa e se irrita por coisas pequenas. Você está trabalhando, lavando uma louça, quebra um copo. A pessoa fica irritada porque quebrou um copo. Olha a importância que a gente está dando para uma coisa tão trivial. Essa percepção dos eventos e o valor que a gente dá para os eventos está dentro da nossa capacidade de mudar, né? Nem sempre é fácil fazer essa transformação, mas está dentro da nossa capacidade de ação. A gente tem poder de ação sobre isso para poder mudar essa nossa percepção. Tem uma frase de um filósofo existencialista chamado Jean-Paul Sartre, que eu gosto demais, que ele diz o seguinte: não importa o que a vida faz com você, o importante é o que você faz do que a vida faz com você. Como é o caso do Fernando Fernandes, que ele sofreu um acidente, ficou paraplégico, ao invés de interpretar aquilo como algo ruim, ele transformou aquilo como uma parte integrante da vida dele e seguiu a vida utilizando toda a potencialidade que ele tinha. Então virou atleta paralímpico, depois virou modelo cadeirante, depois virou apresentador de televisão, foi trabalhar e explorou toda a potencialidade que a vida permitia que ele tivesse com essa limitação. Recapitulando, a responsabilidade para a gente cultivar paz, bem-estar, serenidade, se livrar de estados emocionais negativos, como a ansiedade, o estresse, a depressão, depende da gente. Em grande parte, depende da gente. Nós precisamos criar as causas e condições dentro da nossa vida para permitir que essa paz, que esse bem-estar se manifeste. E duas formas da gente fazer isso é utilizando a dicotomia do controle e questionando a nossa percepção da realidade. A dicotomia do controle é um conceito do estoicismo que diz que a gente precisa distinguir entre as coisas que a gente pode controlar na vida ou que a gente tem o potencial, pelo menos, de controlar ou de influenciar na vida, das coisas que a gente não tem poder de controle nenhum. Para que isso? Para que a gente consiga agir nas coisas que a gente tem possibilidade de mudança, possibilidade de controle, e para que a gente comece a trabalhar a aceitação e o desapego das coisas que nós não temos controle sobre elas. Então, começar a questionar o que a gente está fazendo, para a gente distinguir se a gente tem controle ou não tem controle sobre elas, para que a gente aceite o que não tem controle e para que a gente haja sobre as coisas que a gente tem controle, nos ajuda demais a caminhar num caminho de uma vida mais em paz. E a segunda ação que você pode fazer é questionar a sua percepção da realidade. Por quê? O que interessa na vida, ou melhor, interessa muito mais na vida como você reage às situações que acontecem na sua vida, do que o que aconteceu de fato. A sua reação em relação aos eventos e aos fatos que acontecem na sua vida é muito mais importante do que os fatos em si. Então a gente começar a questionar a nossa percepção para a gente falar, será que isso é grave mesmo? Será que eu não consigo ser feliz ainda que isso tenha acontecido? Será que eu não consigo encontrar uma outra solução para isso que eu estou vivendo? A gente começar a questionar a nossa percepção da realidade e como a gente está interpretando os fatos nos ajuda demais a ressignificar esses fatos e a viver muito melhor. Se você quiser aprender mais sobre como se libertar de estados emocionais negativos, como a ansiedade, o medo, a insegurança, o estresse
e aprender a cultivar uma vida que vai te deixar mais em paz, mais realizado, faz o seguinte, ó, clica aqui no botão de se inscrever no meu canal e ativa o sininho das notificações, porque toda semana tem um vídeo novo te ajudando a viver cada vez mais em paz.